Chegamos aqui pra trazer mais uma lista pra vocês. Olha só, uma lista daquelas, Gustavo. De fofoca, pra variar. Não é de fofoca. Vamos listar aqui 10 atores que chegaram ao fundo do poço. Pode ser que ele tenha conseguido retomar a carreira e tal, mas que chegaram ao fundo do poço por várias questões aí bizarras e deram o que falar, na verdade, né? Então já vai deixando aquele like transudo aqui embaixo, se inscreve no canal e vem com a gente que hoje tem listinha do Maroto. Por que tem um mosquito aqui quando a gente vem gravar? Mosquito. Isso é o filhote do pterodátilo que tava aí. A gente já abre a lista com ela, né, Gustavo? Lindsay Lohan, uma atriz que causou muito lá em Hollywood. Pô, pra Hollywood tem que causar. É verdade. Mas ela causou coisas ruins. Sim. O crack veio. O crack veio com força. Não um craque literalmente falando, mas... Meninas Malvadas talvez seja o filme de maior sucesso da Lindsay Lohan. E ela era uma atriz promissora, né? Que era carismática, assim, pelo menos as personagens dela eram... As pessoas gostavam bastante dela, na verdade. Só que aí, Gustavo, vieram uma série de problemas, né? Até porque essa criançada que cresce em Hollywood, eles crescem com uma cabeça um pouco diferente das crianças mais comuns, vamos dizer assim, né? Porque tem várias coisas envolvidas, muito dinheiro, né? Os pais às vezes exploram essas crianças, os próprios produtores, diretores, eles tratam como se fosse ali um adulto às vezes. Então assim, a cabeça dessa galera é complicada. Não sei se foi o caso da Lindsay Lohan ou se foi uma coisa, enfim, que ela decidiu fazer da vida dela e dane-se. As festinhas, sim, várias as festinhas, drogas, álcool. Aconteceram várias coisas com ela, na verdade, né? Ela é uma atriz que tinha dinheiro, então ela morava em lugares chiques, enfim, ela morava lá em Londres e teve uma época que ela foi acusada de não pagar o aluguel dela, somando uma dívida de mais de 300 mil reais, olha só, convertendo em reais. Ela também foi acusada de ter embolsado 93 mil reais em objetos pessoais do ex-noivo dela, Jonathan. Sim, verdade. Que história mais louca. Isso antes do fim do relacionamento deles. Sim. E ela também se recusou a pagar impostos. Sim, ela devia muitos impostos à Receita norte-americana. Receita norte-americana, ela. Val Kilmer, nosso querido Batman dos anos 90. Ele foi um dos Batmans. Verdade. E ele fez muito sucesso pelo filme The Doors, por exemplo, lá de 1990. Ele foi sucessor do Michael Keaton como Batman, na verdade. Porque Sim. o Michael Keaton se recusou a fazer o que seria o terceiro Batman, mas aí não funciona como uma sequência direta, porque mudou o ator. E depois que ele fez o Batman, ele já não emplacou muitas coisas. A partir dos anos 2000 ele começou a fazer filmes pra home video. Ele não tem conseguido voltar pra nenhum papel que traga ele como protagonista, né? Ou um papel que tenha um certo destaque, na verdade. E lógico, a gente sabe que ele lançou alguns filmes meio recentes, mas a gente não tá falando de filmes assim, muito underground. A gente tá falando de filmes que as pessoas têm acesso. Afinal, ele foi o Batman. Ele fez muito sucesso nos anos 90, né? Então assim, ele caiu muito pro que ele era, na verdade. A gente vê que o pessoal que fez Batman, né? Algum Batman, Gustavo, sempre tá aqui na lista. É incrível. Porque Alicia Silverstone também está na lista. Ela que estourou fazendo clipes do Aerosmith, depois ela estourou fazendo as Patricinhas de Beverly Hills. E também, na época até o Batman também fez sucesso. Verdade. Mas aí foi o Batman do George Clooney. Sim, Batman e Robin, que ela fez, né? Que é bem complicado, né? Sabemos disso. Mas eu gostava dela. Você gostava dela como Batgirl, né? Não, eu gostava dela. Dela, de verdade. Você tinha sentimentos. Sim. Quem não teve? E de novo, depois que ela fez o Batman, a carreira dela começou a descer. Porque eu acho que isso acontece em Hollywood. O cara faz um filme assim que ele se queima. O cara faz Batman, a carreira dele começa a descer. Menos o Christian Bale, no cara. Talvez a coisa mais relevante que ela tenha feito depois do Batman foi a série Mismatch de 2013, onde ela foi indicada ao Globo dele. De ouro. Macaulay Culkin, lógico que ele vai estar nessa lista porque ele é um maca. Ele é o primeiro maca que teve. Verdade, Macaulay Culkin que fez muito sucesso ali nos anos 90, onde ele fez Esqueceram de Mim, Riquinho, Meu Primeiro Amor. Que as abelhas jantam ele, né? Verdade, tadinho, eu chorei muito nesse filme. Chegou até a fazer clipe com o Michael Jackson, né? O clipe de Black or White, que é uma das minhas músicas preferidas do Michael. É verdade, eles ficaram amigos até e tem muitos boatos esquisito sobre ele. Verdade. E depois só foi ladeira abaixo, né, Gustavo? Não sei se ele vislumbrou a vida como artista, né? Ele era um dos atores mais famosos do mundo nessa época. Mirim, com certeza o mais famoso. Ele viveu uma vida que os amigos dele de escola, por exemplo, não viviam. A gente não sabe nem se ele frequentava a escola, né? Ou se ele estudava em casa, porque... Ué, no Riquinho ele estudava em casa, no Riquinho. Não sei então, se... Macaulay Culkin era muito bom. Muito bom, com certeza. Ele era craque no que ele fazia. Existe uma notícia de que ele fez teste pro filme Era Uma Vez em Hollywood. Não revelaram qual era o papel. Seria um dos Charles Manson lá, uns Mansonzinho lá. Poderia, né? Só que apanhou do Brad Pitt. Pode ser, com certeza. Demi Moore também tá aqui na nossa lista. Talvez um dos maiores sex symbols, né, dos anos 90, Gustavo. Lógico que a única definição dela não é essa, né? Ela era uma atriz que fazia várias outras coisas também, mas ela foi muito conhecida por isso também, né? É uma boa atriz. O problema em Hollywood, quando a própria Hollywood
define uma atriz como sex symbol, assim, de uma década, de uma época, elas acabavam sendo muito escaladas para esse tipo de papel. Sim. E quando acontece da idade passar um pouquinho, elas meio que perdem esse tipo de papel para alguma outra. Sim, elas acabam sendo esquecidas por Hollywood, né? Era a Sharon Stone e a Demi Moore que acontecia muito isso. Só que a Sharon Stone, ela foi indicada ao Oscar já uma vez. Isso deu mais relevância a ela pra poder continuar. Mas mesmo assim, hoje você não vê a Sharon Stone muito escalada. Verdade. Isso é errado, né, Jonas? Porque elas são talentosas. Com certeza, né? Demi Moore, inclusive. A Demi Moore, ela fez Ghost, ela inclusive foi indicada ao Globo de Ouro. Verdade. E é uma atuação boa da Demi Moore. Talvez se a gente for lembrar, o último papel dela, relevante entre muitas aspas, é em As Panteras Detonando, né, Gustavo? Brandon Fraser também é um cara que deu uma desaparecida, era um cara que era muito talentoso e carismático também, mas parece que não soube administrar a grana dele. Verdade, ele fez ali a trilogia de A Múmia, né? O Retorno da Múmia também. O terceiro ele já tava Terceiro. sumido, o terceiro ele meio que voltou a fazer, depois ele sumiu de novo. Verdade. Eu sei que os dois primeiros eu gosto muito, Também. da Múmia e do Retorno da Múmia. Ultimamente você não vê quase nada tão importante dele no cinema, né, do Brandon Fraser. Ele fez o filme Crash no Limite, que é um filme muito importante na época, né, foi em 2006. Filme indicado ao Oscar. Foi indicado ao Oscar o filme, exatamente. Deuses e Monstros ele também fez, com Ian McKellen foi indicado ao Oscar. Sim, mas se a gente for ver, Crash, por exemplo, é de 2006, ou seja, há 14 anos atrás. Existe um lance aí, né, meio bizarro de assédio sexual que ele teria sofrido, que teria sido do presidente da Associação Estrangeira, o que é o que promove o Globo de Ouro, no caso, né? É, o Philip Burke que não é mais presidente, graças a Deus. Nós sabemos que o Brandon Fraser anda fazendo séries de TV, né, que existe um certo sucesso ali, só que a gente tá focando aqui no cinema, que é pro grande público, né, pra massa. Ele era um ator bem famoso e acabou caindo no esquecimento no cinema, né, fez alguns filmes de pouca relevância, na verdade. Lina Headey, conhecida também como Cersei de Game of Thrones, não é mesmo? Cersei. Cersei, exatamente. Lembra que a gente falava Cersei e batiam na gente? Lembro. Tudo bem que ela ficou muito famosa em Game of Thrones, ela já tinha uma carreira no cinema também, ela fez a Sarah Connor, por exemplo. Sim, ela fez 300 de Esparta, Gustavo. É verdade, É. mas ela não soube também administrar muito bem o dinheiro dela. Exatamente. Ela disse recentemente que o seu processo de divórcio está sendo tão ferrenho que ela tinha só $5 em sua conta bancária. Imagina, Gustavo, a Lina Headey, a Cersei de Game of Thrones, já famosa no cinema, enfim, com Game of Thrones, tinha $5 na conta dela. Eu posso falar que eu tinha mais dinheiro que a Cersei. Então ela ficou envolvida, né, nesse lance aí de processo de divórcio por um bom custódia tempo. também. E custódia também, exatamente. Com o ex-marido dela. Isso aí, então ela teve uma dor de cabeça muito grande nessa época. E chegou ao fundo do poço, financeiramente, inclusive, né, assim, de uma forma muito grande. Imagina, $5 na conta, cara. Rick Moranis, né, a gente conhece bastante ele pelo filme Querida Encolher as Crianças, que é um dos nossos filmes de infância aqui, né. E Querido Estiquei as Crianças, que é a sequência. É, Querido Estiquei o Bebê, na verdade. É. Ele já fez também Dois Caça-Fantasmas. Verdade, então ele tem aí, 80. ele fez muito sucesso nos anos 80, no final dos anos 80 na verdade, e no início dos anos 90 também, né? E qual foi o último filme que você viu o Rick Moranis? Ele fez um papel importante no caso de dublagem em 2003 e em 2006. Ele foi o Alce Hoot em Irmão Urso 1 e 2, mas era só na dublagem ele no caso, né, então ele não aparecia. E é um cara que tá muito sumido aí de um grande público, né, Gustavo, do mainstream, porque acabou caindo no esquecimento para as pessoas. A ex-modelo e também Bond Girl Kim Basinger. Sim, Kim Basinger. Desapareceu também. Ela já foi Bond Girl, como eu já falei, ela já foi a namorada do Batman, como eu já falei também, né, do Michael Keaton. Sim. Minha Noiva é um Extraterrestre. É? Que ela não existe. Que é um filme muito engraçado, eu acho esse filme hilário. Assim, o último que eu me lembro que ela fez foi 8 Mile, que ela fez a nossa querida, não tão querida mãe do Eminem. Ela inclusive ganhou o Oscar de atriz coadjuvante por Los Angeles, Cidade É Perdida. verdade. Ela fez mais posteriormente, né, no caso o filme Vidas que se Cruzam, mas enfim, ela sumiu, né, do mapa porque ela tinha, porque pra base que ela tinha antigamente. Ela fez aquele filme Dois Caras Legais com o Ryan Gosling e com o Russell Crowe. Sim, mas aqueles papéis grandes, importantes que ela tinha, que ela poderia continuar tendo, né, não tem mais há um tempo já em Hollywood. Christopher Lambert, quando você lembra do Highlander, você já lembra desse cara, né, provavelmente. E do Raiden! E do Raiden Ele também. fez o Raiden no Mortal Kombat. Sim. Na verdade, ele fez os 3 Highlanders. Sim. Eu não sabia nem que tinha o terceiro, irmão. Verdade. Eu gostava, sabia? Quando eu era mais novinho. Eu gosto muito do primeiro. Sim, eu gostava dos 3, na verdade, quando eu era mais novo, enfim.
Assistindo hoje em dia, eu não sei como é que seria, mas enfim. Mas o Highlander só pode ter um Highlander. Aí vai lá e tem mais Highlander no outro. Ele fez também Mortal Kombat, né, Gustavo? Eu falei Raiden. Onde foi o Raiden, assim como você falou. O filme A Fortaleza também. E essa foi a nossa lista de 10 personalidades, 10 atores e atrizes, né, que chegaram ao fundo do poço e alguns voltaram, né, outros ainda não. A gente torce pra muitos deles. Mas e você, hein? Desses da lista, qual era o seu preferido ou qual é ainda, né, o seu preferido, os seus preferidos? A gente pode fazer a lista dos atores que vão sumir. Dos que vão sumir com certeza? Adivinhar, né? Minority Report. O Jacob Tremblay tá quase sumindo já. Vai sumir pra sempre e depois vai voltar. E é isso. Não esquece de deixar aquela martelada no like aqui embaixo pra ajudar a gente na divulgação desse vídeo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui pra continuar acompanhando vídeos como esses. Confere aqui embaixo na descrição do vídeo nossas redes sociais, hein? Principalmente o Instagram. Segue a gente lá. É isso aí. Valeu!